Há uma questão que vem me rondando a cabeça há várias semanas e para a qual ainda não consigo encontrar uma conclusão com a qual me sinta confortável. O tema dos power-ups, seja como técnica, transformação ou fase, é um assunto delicado dentro da comunidade de anime. E geralmente acaba gerando discussões bem acaloradas. Então eu, como sempre, vou jogar mais lenha na fogueira. Power-ups ao custo de sacrificar sua vida justificam absolutamente qualquer aumento de poder, por mais exagerado ou incoerente que seja? Quando comecei a pensar sobre o assunto, minha opinião inicial era clara, né? Embora o preço mais alto que você pode pagar como indivíduo ele seja a sua própria vida. E olha, eu ressalto, como indivíduo. Já que, por exemplo, para a maioria das pessoas, as vidas de seus entes queridos são muito mais valiosas do que a própria vida. Por isso mesmo, dar a sua vida por uma causa não é o maior sacrifício que uma pessoa pode fazer. Já que tenho certeza de que, se tivesse tido escolha, Itachi teria dado a própria vida para que a paz entre Uchiha e Konoha se perpetuasse sem a necessidade de derramar o sangue de nenhum dos dois lados. Mas ser educado não tira a coragem. Repito, pagar com a própria vida é o preço mais alto que você pode pagar como indivíduo. O que acontece é que sinto que às vezes no anime isso é usado como um recurso muito arbitrário para dar a um personagem um power-up totalmente desbalanceado, ou fora da escala de poder lógica e estabelecida. Afinal, como ele está dando a vida nessa luta, o power-up não pode ser medíocre. É totalmente plausível que mesmo que até 5 minutos atrás ele não conseguisse tocar em seu rival nem nos seus melhores sonhos. Agora, ao usar sua fase autodestrutiva, não só é capaz de superar seu rival, mas também de praticamente humilhá-lo. Vocês estão entendendo onde eu chegar? Vou dar 4 exemplos desse tipo de power-up, 2 que considero desproporcionais e outros 2 que me parecem coerentes e adequados. Começando pelos pontos que discordo. Em primeiro lugar, temos os 8 portões internos de Might to Guy e Might to Die. Calma, baixem as tochas, por favor. Não estou dizendo que as cenas deles foram ruins, muito pelo contrário. Com certeza foram uma das poucas partes boas que teve a infame saga da Quarta Grande Guerra Ninja. Mas o lance dos 8 portões internos é realmente um verdadeiro arquivo X dentro desse mangá. Não tenho nada contra essa técnica, na verdade eu gosto muito do conceito, mas com o 8º portão, definitivamente saiu completamente do controle do Kishimoto. Gai Sensei é um personagem cujo conceito inicial é ser um ninja, sem qualquer traço de talento. Ele teve que se esforçar mais do que qualquer um, sem dúvida no cargo de Junin de Konoha. Por isso, não gosto que tenham dado a ele uma técnica desproporcional para dar mais importância ao personagem. Os 8 portões são técnicas desenvolvidas para aqueles incapazes de usar ninjutsu. Enquanto outros focavam em aprimorar o controle do chakra, os usuários dos 8 portões priorizavam o treinamento físico. Com essa técnica, ninjas como Gai ou Rock Lee conseguem equiparar-se a seus companheiros, apesar de não poderem usar técnicas elementares nem genjutsu. Por isso mesmo, se você analisar bem, é absurdo que o 8º portão, mesmo sendo a fase mais alta, seja capaz de rivalizar com quem rivalizou. Assim como não faz sentido que um cara que nem conseguia passar no exame, Chunin, depois de anos e anos, seja capaz de destruir e humilhar um dos grupos ninjas de elite mais perigosos do mundo. Naquela época, como eram os 7 espadachins da névoa. Ele não passava em um exame que crianças de 12 ou 13 anos passam. Se essa técnica existia e havia pessoas como Kakashi, Hiruzen ou até mesmo Danzo que tinham conhecimento dela, por que não treinaram mais ninjas nessa área? Alguém que sacrificaria a própria vida por Konoha, e havia muitos assim. Por alguns segundos ele poderia alcançar ou até superar o nível Kage. Tempo suficiente para, como vimos no caso de Might to Die, vencer ou fazer seus inimigos recuarem por mais fortes que eles sejam em comparação a você. Gostando ou não, Madara, temos que reconhecer que ele chegou a um ponto em que poderíamos considerar que era um deus entre mortais. Naquele momento, ninguém se igualava a ele em nível ocular, quantidade de chakra, defesa ou capacidade ofensiva. Mas Might to Guy tinha feito muitas flexões na montanha e corrido vários quilômetros com uma pedra nas costas. Ele motivava Rock Lee com discursos, afirmando que o esforço é tudo, uma declaração utópica e irreal. Aliás, ele consegue alcançar um nível que, nas palavras do próprio Madara, quase o matou. Isso não faz nenhum sentido. É preciso levar em conta que quando Pain apareceu em Konoha, ele dava a impressão de ser invencível. Nem Kakashi, que sempre disseram estar perto do nível de Might to Guy, nem a Hokage eram capazes de tocar um monstro desses. Você está me dizendo que se quisesse, Guy poderia ter esmagado Pain como se fosse uma mosca? Isso é totalmente risível. Conversei com Narutube sobre o assunto e me disseram que, como nunca foi estabelecido o limite de poder do 8º portão, esse aumento está justificado, mas discordo. Todos sabemos que o 8º portão era melhor do que os outros.
O que ninguém esperava era que ele fosse capaz de superar a força do Uchiha mais poderoso daquele momento com parte do Hokage mais poderoso absorvido. E ainda sendo o maldito Jinchuriki do Jubi. Não conseguia mover nenhum músculo diante de um cara que só fez puro treinamento físico. Me desculpe, mas quanto mais eu penso nesse caso, mais incoerente ele me parece. Não entendo por que Madara cria um plano tão complexo, se depois qualquer um, com esforço, motivação e disciplina, pode acabar derrotando-o. E por favor, não mencionem o assunto de mas esse Biel-se tirou as Gobodamas do Madara, com elas ele teria vencido. Porque se o seu argumento é que esse cara perdeu por não ter disponível uma das suas 1000 técnicas apelonas, então não temos nada para debater. O segundo power-up que não entendo é o do Gon contra Neferpitou. Meu problema é o mesmo que com o 8º portão, então não vou me alongar tanto falando desse caso. Está justificado porque o Gon paga um preço, que é sacrificar tudo, similar ao preço pago ao abrir o 8º portão. E o mesmo tema, sério, no mundo de Hunter x Hunter, qualquer um pode acessar esse nível em troca de se sacrificar? Sim, o Gon daquele momento já era um usuário de NN de alto nível, mas a formiguinha preciosa estava anos-luz do Gon. Não havia nenhuma chance de que o Gon conseguisse enfrentá-la. Mas em troca de um pacto com o NEN, ele foi, assim como o Gai Sensei, capaz não só de igualar, mas de superar e humilhar seu rival. Exceto pelo ataque surpresa do braço, Pitou não teve chance, parecia um fisiculturista espancando um adolescente. Ainda não vi uma comparação sobre isso, mas gostaria de saber quão forte Gon está nesse estado, no nível de Netero ou Meruem. Porque, convenhamos, não é certo se o Netero conseguiria esmagar a Neferpitou tão facilmente. Então, você está dizendo que qualquer usuário de Nen, no nível do Gon naquele momento, conseguiria aquilo se ficasse com raiva suficiente? E a determinação de aceitar o pacto seria capaz de superar o nível da guarda real sem problemas. Não sei vocês, mas para mim isso de novo parece exagerado. Por outro lado, essa técnica também traz momentos muito bonitos ao anime que, quando bem utilizados, ficam gravados na mente praticamente para sempre. No anime Hunter x Hunter, há um desses momentos durante o arco das formigas Quimera. Trata-se do sacrifício de Netero. Muitos dizem que esse sacrifício foi um deus ex-máquina, mas isso não faz nenhum sentido. Isso mostra que não entenderam nada dessa luta. Uma das intenções de Netero era mostrar para Meruem que os humanos eram muito mais capazes do que ele pensava e que ele estava subestimando completamente eles. O fato de Netero ter usado uma bomba em vez de usar seu poder individual foi um gesto para mostrar a Meruem que não importava o quão forte fosse o inimigo que a humanidade enfrentasse unindo forças. A humanidade é imparável. Às vezes, basta combinar algumas mentes prodigiosas para criar uma bomba mais poderosa que qualquer outra energia. Nen, junto com um herói capaz de dar tudo pela humanidade, este é o verdadeiro poder da humanidade, a força da união. Além disso, é duplamente bom, pois a técnica não é desproporcional, diferente do poder da arma. Já que Netero não pode gerar essa energia sozinho, mas depende de tecnologia externa. Portanto, não é incoerente ou aleatório em nenhum aspecto. Foi puramente planejado e resultado da união de forças. Aliás, vídeos sobre a saga das formigas Quimera a caminho. Mantenham a mente aberta. Já sei que tanto Naruto quanto Hunter x Hunter têm um dedo a mais e uma trama melhor do que toda a franquia Dragon Ball junta. Já te vimos, elitista, já te vimos. Mas Dragon Ball não é só de arte online ou Toradora, tem seus pontos positivos. Na verdade, justamente com Majin Vegeta, temos um exemplo de como se deve lidar com um sacrifício / técnica mortal. Na minha opinião, exceto pela parte de reviver o personagem que eu odeio. Vegeta e Majin Buu iniciaram a luta após Vegeta nocautear Goku. Afinal, se tivessem lutado juntos, a saga terminaria naquele momento. Era necessário um truque de roteiro para que Goku não derrotasse Majin Buu com sua fase 3, mas enfim, detalhes. Vegeta lutou bem contra Buu, mas estava muito aquém do poder do monstro. Mas a diferença não chegava nem perto da existente entre Madara e Gai Sensei, ou entre Gon e Neferpitou. Usando um pouco de matemática e os multiplicadores de poder oficiais das fases do Super Saiyajin, poderíamos estipular que o poder desse Majin Buu é aproximadamente o dobro do que tinha Majin Vegeta. Como última esperança, Vegeta decide usar uma técnica que consome 100% da energia vital do usuário, a qual faz com que quem a use morra na hora. E que não vamos fazer super como sempre. Deus, será que esse anime só serve pra criar furos de roteiro, ou como é que é? Sim, é verdade, obviamente, se você tem que pagar esse preço. A recompensa é que a técnica seja muito mais poderosa do que qualquer outra que você poderia usar, para não prejudicar seu corpo a ponto de desmaiar.
Apesar da técnica ter deixado Buu fora de combate por alguns minutos, não foi poderosa o suficiente para derrotá-lo completamente. Isso não cria nenhuma incoerência, já que só o deteve por alguns minutos. De outra forma, ele nunca teria conseguido tal feito. Por outro lado, pagar com a própria vida não justificou que sua técnica subitamente ganhasse um poder desproporcional. Pagar com a própria vida não implicou que sua técnica repentinamente adquirisse um poder desproporcional. E fora da escala de poder do mangá naquele momento, como mencionei, não tenho uma opinião definitiva sobre o assunto, então vamos fazer o seguinte. Deixarei na descrição um link para uma enquete onde decidiremos juntos, todos que assistirem a este vídeo. Sacrificar sua vida é motivo suficiente para ganhar um power-up exagerado? Eu gostaria de usar as enquetes do YouTube para evitar que vocês acessem páginas externas, mas como de costume, a plataforma está com problemas. Se eles vão remover as enquetes inseridas nos vídeos, fazer o quê, né? Publicarei os resultados no Twitter em uma semana, após este vídeo ficar público. Também comentarei sobre o assunto. Das lives que faço regularmente, o link para minhas transmissões está na descrição. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, já sabem que podem se inscrever. Siga-me no Twitter, assista minhas lives e entre no meu servidor do Discord. O link está na descrição. Neste canal somos otakus que tomam banho e têm vida social. Até os próximos vídeos.